Olá, boa tarde. Hoje, mais uma vez, a gente vai inovar aqui a leitura, a abertura, um livro do Nércio Antônio Alves, Eflúvio Salutar. Verdadeira felicidade. A felicidade propriamente dita não é deste mundo, razão pela qual, se hoje nos dizemos alegres, possivelmente amanhã ou daqui a segundos, poderão surgir acontecimentos que irão trazer tristezas, mesmo que essas sejam momentâneas. Dissabores, ingratidões, enfermidades, incompatibilidades conjugais, perdas de bens materiais, ausências de entes queridos pelos desencarnes, etc. São as causas de mudanças repentinas no comportamento do ser humano. Muitos creem que a felicidade está na posse da fortuna e que os bens monetários são os únicos veículos que a propiciam. Quanto estão enganados os que assim pensam, pois existem aqueles que são portadores de tais bens, mas que na realidade são uns infelizes, por não encontrar verdadeiros amigos em seu derredor, mas somente interesseiros que objetivam participar de seus patrimônios. Isso quando não se tornam avarentos, a ponto de esquecer até de suas próprias vidas, para viverem como escravos dos cuidados de seus juros, receando cair na miséria, tornando-se assim intranquilos e atormentados. A felicidade no planeta Terra pode ser considerada relativa. Isso depende da evolução de cada ser humano. O homem ainda desconhece o que é a verdadeira felicidade, porque qualquer ideia que venha fazer da mesma ainda estará muito distante de poder compreendê-la. Não está muito distante o dia em que a felicidade estará ao alcance de todos os terráqueos, mas isso só se dará quando o planeta em que vivem sair das condições atuais de um mundo de expiação e provas, onde instala-se a dor e os sofrimentos, que nada mais são do que o produto do egoísmo da maioria de seus habitantes, para se tornar, dentro da escala hierárquica, um mundo de regeneração, onde os que nele irão habitar, criaturas propensas na prática do bem, começarão a sentir o prelúdio da verdadeira felicidade. Para o homem de bem e que tem conhecimento da imortalidade de sua alma, compreenderá que em tudo se manifesta a justiça divina, nas leis de ação e reação, desde a mais simples dor aos mais pertinazes flagelos, tais como epidemias, misérias, riquezas, ingratidões, desamor, indiferenças, cegueiras, aleijões, esquizofrenias, idiotias, etc. Compreenderá também que é espírito ainda imperfeito, necessitando do buril da dor e da dificuldade, para que possa apurar-se com o quilate da sublimidade. E dentro desses princípios de compreensão, irá superar todos os problemas na renúncia, no perdão e no amor ao próximo, participando assim dos primeiros ensaios da real peça da vida, que tem como título Verdadeira Felicidade, onde o principal protagonista no papel de Meu reino agora é deste mundo chama-se Jesus. Irmã Rosemary. Então, meus irmãos, hoje eu
estava correndo a internet e eu vi histórias de Chico Xavier. Eu achei interessante. Esse caso tem ligação aqui com essa leitura. O tanto que a gente precisa ser o homem de bem. O Chico foi assaltado. Eu não lembro agora o ano, mas pela leitura que eu estava fazendo, a fisionomia dele, então tem bastante tempo. E aí, 2 rapazes vieram e tentaram assaltar ele. E ele levou um susto e respondeu: puxa, eu não tenho dinheiro. O que eu tinha, eu distribuí com quem precisava. Aquela frase deu um susto nos meninos. Aí um deles perguntou: qual é o seu nome? Eu sou o Chico Xavier. Ele falou: rapaz, cutucou, pega o dinheiro que a gente roubou hoje e dá a esse homem. Ô Chico, reza por nós. Quer dizer, a gente tem que tentar fazer o bem, que por isso, pelo bem que a gente faz, pouco que seja, alguém pode nos reconhecer e nos livrar, né, num momento propício. Achei interessante esse fato. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedir a bênção à nossa Mãe Maria Santíssima, que nos guie e nos proteja no dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com a palavra, nosso irmão. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo faça morada nos nossos corações e encontre abrigo e sentido na nossa existência. Hoje eu recebi, há muito tempo que eu vinha tendo uma inspiração para termos uma conversa sobre um dos maiores lumiares do Evangelho e que é para nós um exemplo de diversas lições que a gente precisa tratar na nossa jornada de evolução. A lição do perdão, a lição do acolhimento, mas principalmente a lição do auto-perdão e a lição da transformação. É interessante porque quando a gente coloca nesse roteiro assim, a primeira pessoa que vem à nossa cabeça é Paulo, né? E aí, como existe já muitos estudos, né? Paulo ele foi o fundador do Evangelho e sabemos aí do cristianismo. E sabemos aí de toda a característica que Paulo tinha, toda a impetuosidade, todo o preparo, né, tanto físico quanto intelectual. Então sabemos dessa figura grandiosa que Paulo foi. E eu não vou falar de Paulo hoje. Hoje eu vou falar de outra figura grandiosa, que é um homem que eu acredito que esteja em determinados pontos da nossa existência muito mais parecidos com cada um de nós do que essa grandiosidade toda de Paulo, que foi assim como Paulo igualmente grande. Hoje nós vamos falar de Pedro. E essa rocha, né, vamos pincelar aqui alguns pontos da vida dele e alguns pontos da trajetória dele, trazer aqui para o nosso dia a dia e mostrar um pouco dessa evolução, né, dessa transformação dele a partir do encontro dele com Jesus. Pedro, nós aqui sabemos, ele era o mais velho de todos os apóstolos, né? Ele inclusive ofereceu a casa nos 3 anos em que Jesus cumpriu o seu apostolado, era na casa de Pedro que ele morava, e pelo fato de ser o apóstolo mais velho, ele também se cobrava muito e em princípio era inclusive hostilizado, né? Ele era cobrado inclusive pelos outros apóstolos mais jovens,
e como eles teriam a missão de sair pelo mundo pregando o Evangelho, como que ele faria? Porque ele já era pai de família, já era um senhor de idade, era pescador, era um homem de poucas letras, era um homem muito impulsivo, com um coração muito bravio, né? Às vezes uma pessoa às vezes difícil de se lidar, né? Então todos esses aspectos aí eles permeavam aí a personalidade de Pedro. E nós temos também notícias de em vários momentos da vida dele, como qualquer um de nós, Pedro teve que lidar com as próprias sombras, teve que lidar muitas vezes com a própria intolerância, e ele tendo sido criado dentro da cultura judaica, com todo aquele universo hostil, aquele universo machista, aquele universo que exigia uma postura muito rude, muito dura dos homens que eram talhados para ser os pais, né, os patriarcas daquela sociedade. Ele veio sendo burilado a vida inteira, em muitos momentos se deparou com situações de intolerância, em algumas vezes sucumbiu, outras vezes não soube, entrou em conflito consigo mesmo, porque a mensagem do Cristo penetrou no coração dele de uma maneira tão profunda que ele muitas vezes se emocionava e chorava, porque ele falava, mas a lei está dizendo que eu tenho que fazer tal coisa, se espera que eu faça tal coisa, que eu aja de determinada maneira, mas o meu coração está dizendo que não é dessa maneira amorosa que eu devo agir. E ele então se converte em um pai, né? Ele pega e acolhe todos os apóstolos, todos que estavam com ele, e de um homem profundamente rude, de um homem que em muitos momentos da vida chegou mesmo a ser intolerante, ele então se transforma em um pai amoroso, em um pai forte, em um homem talhado que foi para aquela missão que ele recebeu, que foi, como dizem os nossos irmãos católicos, tornar-se a pedra fundamental da obra do Cristo. Enquanto Paulo foi o fundador e o desbravador, nós não podemos nos esquecer, nos foi trazido e descortinado pela obra Paulo e Estevão, que se não houvesse Paulo, se não houvesse Pedro, não haveria Paulo, né? A transformação profunda pela qual Paulo passou, ele só foi possível, só encontrou acolhida a partir do momento em que Pedro se condói da situação dele e resolve então convencer os outros a dar uma oportunidade. E por que ele faz isso? Ele faz isso, e o motivo dele fazer isso é o grande exemplo e é o grande consolo para a nossa trajetória. Ele faz isso porque poucos caíram como Pedro. Não se tem notícia de nenhum outro apóstolo que o tenha negado Cristo 3 vezes. Então imagine o amor profundo que ele tinha pelo Cristo, tê-lo negado, então a angústia profunda que ele sentiu. Só alguém que caiu miseravelmente como Pedro caiu, poderia então, à luz do bálsamo do Evangelho, se erguer e se transformar, e então ter um olhar de acolhimento, de amorosidade, de compaixão, de misericórdia, e olhar para o outro e dizer, eu sei o que é cair, eu sei onde dói em você, meu irmão. Então começamos a falar aqui de algumas dimensões relacionadas ao perdão que muitas vezes aquela sociedade em que no máximo você tinha que perdoar 3 vezes, né? Você teria que perdoar as pessoas até 3 vezes. A partir de 3 vezes você estava desobrigado, porque a pessoa não tinha mais jeito mesmo. Então a gente imaginar o perdão como sendo um dos grandes ensinamentos de Jesus, quando ele coloca uma dimensão do perdão, da necessidade de você se perdoar 70 vezes 7 era considerado o número que estava ligado ao infinito, né? Então 10 vezes o infinito vezes o infinito era a quantidade de vezes que você tinha que perdoar. E o perdão ele tem uma característica interessante. Todos nós sabemos como é difícil perdoar. E aqui eu estou falando de coração. É uma angústia profunda, é muito doloroso. Eu me lembro que uma das histórias que eu acho mais bonitas da trajetória do Chico também, que eu já contei isso aqui, que é do filme As Mães de Chico Xavier, aquela mãe que perdeu o filho, né, mais novo, e aí a empregada estava brincando com ele cai da bicicleta, bate a cabeça e tudo. E aí depois ela sofre muito, depois que o filho morre, então ela se aproxima do Chico, até que o Chico por fim consegue trazer uma correspondência de que o garotinho teria sido recebido pela avó no mundo espiritual e traz um pouco de conforto para a mãe. E aí o Chico então fala, minha filha, você está mais tranquila? Você está mais calma? Estou, Chico.
Mas que bom, você conseguiu perdoar a empregada? Eu perdoei, Chico. Mas você agradeceu para ela? Não, Chico, perdoar, eu perdoei, mas agradecer eu não vejo motivo, eu não dou conta. E aí o Chico fala: minha filha, o seu filho estava destinado a partir dessa vida dos seus braços. Era dos seus braços que ele ia cair. A empregada foi um instrumento da providência para minimizar a sua dor, para que ele pudesse cumprir a trajetória dele aqui, e já se sabia que você ia sofrer muito com a partida dele. Se ele tivesse partido pelas suas mãos, será que você iria suportar? A empregada foi um instrumento da providência para suavizar essa prova, então você tem que agradecer. Então, quando nós falamos na dimensão do perdão, muitas vezes nós nos colocamos nesse local que é o local de quem está por cima, de quem olha o outro por cima, de quem olha o outro que está no chão. E é difícil perdoar. Quando a gente imagina, para pensar muitas vezes no mal que nos fizeram, como é difícil aqui na nossa trajetória a gente então exercitar o perdão para com o próximo. Eu peguei aqui um trecho da saga de Troia, da obra de Ilíada, em que um dos momentos mais críticos é quando o rei Príamo vai até o guerreiro Aquiles reclamar o corpo do filho dele, Heitor, que havia sido morto por Aquiles em combate. Alguém aqui, não sei se alguém aqui já viu o filme, né? O filme é uma coisa bem reduzida da obra, e tem um dos diálogos que eu acho que é um dos diálogos mais dolorosos, que durante muitos dias o guerreiro Aquiles fica açoitando já o corpo inerte de Heitor morto. E pela tradição dos gregos, ele precisava como pai de enterrar, de fazer os rituais, o funeral do filho dele de maneira adequada, para que o filho dele encontrasse paz, para que ele fizesse a travessia para o outro lado, para que a alma dele não ficasse vagando. Então ele, como pai, se viu numa situação de ir até o guerreiro que tinha matado o filho dele e implorar pelo corpo do filho de volta. E o diálogo é uma obra-prima da humanidade, de beleza e de dor. Porque ele, o rei Príamo, já idoso, né, vira para o grande guerreiro Aquiles e fala: lembre-se, ó Aquiles, de seu pai, cujos anos se igualaram aos meus no doloroso instante da velhice. Talvez os seus vizinhos o atormentem e não haja ninguém para protegê-lo contra a guerra e a destruição. Mesmo assim, ao saber que você ainda vive, ele se alegra em seu coração e dia após dia espera ver o seu querido filho retornando das terras troianas. Mas eu sou totalmente desgraçado, pois gerei muitos filhos, os melhores desta vasta terra de Troia. Mas eu te digo, nenhum deles me resta. O único que me restava, você matou enquanto combatia por nosso povo. Por ele eu venho agora aos navios dos gregos, para retomá-lo de suas mãos, e trago comigo ofertas de um valor incalculável para os seus deuses. Respeite então ao menos os seus deuses, Aquiles, e tenha piedade de mim, lembrando-se de seu pai. Ai de mim, que sou muito mais miserável do que ele, e sofri o que nenhum outro mortal na terra jamais sofreu. Eu toquei com os meus lábios as mãos do homem que matou meu filho. Então, quando se pensa na dimensão de uma dor dessa, a gente pensa como é difícil perdoar, como é difícil, por exemplo, durante essa tragédia que aconteceu na escola de Suzano essa semana, como deve ser difícil para uma mãe que perdeu um filho ali, olhar para uma outra mãe, a mãe de um dos filhos dos assassinos. Como deve ser a dor dessa mãe, sabendo que no momento de tanta dor, ninguém no mundo além dela vai prantear o filho dela, o remorso de ter causado, do filho dela ter causado aquela dor. Então a dimensão da dor humana é uma dimensão muito mais grandiosa do que a gente possa mensurar. E a missão do Cristo na terra foi justamente de pegar aqueles homens rudes, quando ele disse: eu não vim mudar a lei, eu vim fazer com que ela fosse cumprida, foi trazer a lição do amparo, trazer a missão do acolhimento, trazer a missão do perdão, trazer a missão da misericórdia. E é dessa forma que a trajetória de Pedro se apresenta para a gente. É essa transformação de alguém que vivia em um ambiente profundamente rude, e pouco a pouco vai tomando contato com as misérias, com as dores dos outros, e vai compreendendo o tanto que aquilo é massacrante, e o tanto que não faz sentido, que não encontra nenhuma ressonância, que não combina com o amor de Deus, querer perpetuar a pessoa na tristeza, no infortúnio, na desgraça, na queda dela. A gente pensa na dimensão do perdão quando nós devemos perdoar alguém, e quando nós é que na verdade ofendemos.
E quando nós aqui, na verdade, precisamos de pedir perdão, a gente sempre se coloca nessa situação, né? Eu não dou conta de perdoar fulano, aquilo que me foi feito é muito doloroso. Mas de quantas vezes a gente precisa de pedir perdão? Falando aqui da trajetória de Pedro, no livro Boa Nova, um dos capítulos mais significativos, fala de uma das mentoras dessa casa, nossa querida e admirada Maria de Magdala, em que em um dos momentos de profunda angústia, ela procura o mestre para conversar na casa dele, na casa de Simão Pedro, e ela se vê constrangida com o olhar recriminador de Pedro. O tempo todo ela querendo conversar com Jesus, e Jesus, embora fosse Jesus, estava na casa de Pedro como hóspede, né? O mestre não queria, de maneira alguma, desrespeitar a casa que o acolhia, então ele acolhe Maria de Magdala da melhor maneira que ele pode, e ao perceber que ela está incomodada, transmite logo a lição que ele precisa transmitir para ela, e ela sai dali com aquela impressão do olhar recriminador de Pedro. Quantos anos depois, esse remorso, esse olhar de recriminação não voltou para poder cobrar satisfações daquele velho pescador? Quantos anos depois, o remorso, no momento da sua queda, quando ele se viu recriminado por si próprio, porque a consciência é o pior acusador, quantas vezes ele deve ter se perguntado que nada que ninguém tenha feito com sua própria trajetória chegaria aos pés daquilo que ele fez, que foi negar o mestre na hora que o mestre mais estava precisando. E justamente ele, que era o mais combativo, justamente ele, que era o que mais dizia, eu nunca vou sair do lado do Senhor, eu morrerei ao seu lado. E Jesus, quando olha para ele, diz: você, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Essa passagem está no livro de Mateus, em um dos locais que ela está no livro de Mateus, no capítulo 26, os versos de 30 a 34. Então, a passagem diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e elas se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, lhe disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então Pedro ficou profundamente magoado nesse momento, porque ele amava profundamente Jesus e ele não via a menor possibilidade de que ele tivesse negado Jesus. E ele se condoeu porque essa era a natureza dele. Ele era enérgico, era apaixonado, ele tinha aquela amorosidade rude de quem não se entrega, de quem queria estar sempre presente, queria estar sempre do lado. E muitas vezes ele se penitenciava por isso, porque ele achava que os jovens às vezes eram mais estratégicos, achava que os jovens às vezes eram mais tolerantes, ele se achava muito rude para poder lidar com eles, achava muitas vezes que ele era um pouco emotivo. Aqui, na própria transformação de Pedro, e a gente vai ver mais para frente de que maneira grandiosa isso se faz através do exercício de maturidade espiritual que ele começa a fazer e que começa a demonstrar isso na obra grandiosa que ele legou, a gente lança um olhar para nós mesmos, para as nossas próprias emoções, né, de como nós estamos lidando com o amor, com o desamor, com a intolerância, com a falta de paciência, com o ciúme. Como que a gente está lidando com cada uma daquelas emoções que nos são dadas? Será que nós precisamos definitivamente nos livrar delas? Eu me lembro que há muitos anos tinha uma frase atribuída ao Chico Xavier, não sei se é verdade, que ele dizia: olha, eu tenho dentro de mim um cachorro louco, uma fera, um lobo indomável, e tenho um cachorrinho amoroso, um cachorrinho dócil. Então eu preciso me cuidar todos os dias para alimentar o cachorrinho dócil, para alimentar o cachorrinho amoroso. E eu me lembro que em um momento muito difícil da minha vida eu fui fazer um tratamento, e aí eu não sei por que cargas d'água colocaram uma pessoa que não tinha a menor espiritualidade na minha frente, mas a espiritualidade sabe dos instrumentos que ela se vale, e eu estava muito chateado na época, passando por uma fase muito difícil, e eu soltei essa, né? Eu falei: eu preciso, né? Estou aqui tomando porrada de todo lado, e para não, né?
passando por uma fase difícil, para não sucumbir, às vezes para não perder a paciência, para não ir para cima, para não fazer uma coisa mais enérgica, eu tenho que tomar cuidado com isso, de não alimentar o cachorro violento, não alimentar o lobo feroz, né? E a pessoa que não tinha a menor espiritualidade falou para mim, mas quem disse que tem que ser assim? Você precisa de dar a quantidade de ração adequada para cada um, porque o cachorro louco foi posto aí dentro de você por um motivo, é para ele te proteger, é para ele proteger inclusive o cachorrinho menor que está aí nas horas mais dóceis, nas horas mais tranquilas. Você precisa, essas emoções que te foram dadas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser buriladas, mas você precisa delas, né? Você não tem que matar nenhum dos dois de fome, você precisa dos dois. Em alguns momentos da vida você vai precisar dos dois. E eu fiquei profundamente impressionado com aquilo. E olha só, anos depois eu me deparei com a questão 907 do Livro dos Espíritos, e ele fala assim: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Aí a resposta dos Espíritos: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-los a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Aí logo em seguida, na questão 908, ele fala: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Aí a resposta: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Ou seja, se eu não tiver o desejo, a força compulsora, se eu não tiver a vontade, eu não realizo. E toda a obra do Evangelho, ela é estruturada para nos mostrar que homens e mulheres, em momentos adequados do apostolado de Jesus, estavam com as suas características servindo a obra do Cristo da maneira que eles davam conta. É aquele que Jesus fala: escuta, não espera ficar bom, não espera ficar perfeito, não espera você se santificar para depois você pegar e se entregar ao caminho. É no caminho que a gente se santifica. Gandhi falava isso, né? Qual o caminho para a paz? E aí Gandhi dizia: não existe caminho para a paz, a paz é o caminho. Você se transforma na obra, você se transforma caminhando. Então não espera que você esteja pronto, vem do jeito que você está, porque é desse jeito que eu te quero, é do jeito que eu quero que você continue, é desse jeito que você vai crescer. Você vai pensando uma coisa? Hoje uma pessoa comentou comigo, estava comentando que vinha falar esse tema, e uma pessoa, eu falando, olha, aquilo que eu falei no começo, né? Sempre que a gente fala dessas características, da pessoa se transformar, né, e coloca o Evangelho no meio, a gente me lembra de Paulo. Aí a espiritualidade mandou um presente para vocês. A pessoa que estava do meu lado falou: você sabe que eu estava pensando uma coisa engraçada um dia desse? Que Pedro negou Jesus, não foi? Se fosse Paulo, tinha morrido. Do jeito que Paulo era, você vem cá, você está com esse camarada aqui? Tô sim, é comigo. Vai crucificar ele, vai me crucificar também. E acabou o Evangelho. Ele não tinha fundado, ele não tinha feito nada. Na impetuosidade dele, né, no rigor, né, ele talhado, homem da lei, né, com todo o rigorismo que ele tinha, se ele tivesse conhecido Jesus pessoalmente, se ele já fosse seguidor do Cristo, naquele momento supremo do testemunho, ele teria posto tudo a perder, porque em nome de manter a palavra, de manter a honra, ele teria ido com Cristo para a cruz. Foi necessário, e a providência nos mostra isso, que um homem simples, que um pai de família, que talvez naquele momento, esmagado entre o sentimento de amor pelo Cristo, entre a perplexidade daquela injustiça, lhe falasse também as obrigações de pai, de patriarca ao coração. E quem é que vai cuidar da minha esposa? E quem é que vai cuidar dos meus filhos? Se eu me entregar aqui agora, se eu me entregar por esse homem, quem é que vai cuidar da minha família? Então, um milhão de coisas passaram na cabeça dele, e naquele momento, ele era o homem certo, no lugar certo, para dar o testemunho daquilo que estava acontecendo. Então é muito importante a gente pensar que ele estava ali naquele lugar, e ele estava iniciando um processo de soerguimento. Iniciando um processo de soerguimento, porque toda a trajetória que o levou do momento da prisão do Cristo, do momento em que ele corta a orelha, né, de um dos soldados, e Jesus o repreende: guarda com espada, porque aquele que ferir pela espada também será ferido, e coloca a orelha do soldado no lugar. E aí ele segue Jesus para tentar entender o que estava acontecendo. E aí esses momentos, o momento da negativa,
são uns trechos também muito significativos aqui da trajetória, que aí eu peguei aqui também no Evangelho de Mateus e fala o seguinte: depois da prisão, né, e levantando-se o sumo sacerdote, né, já estava conversando com Jesus, buscando uma forma de acusá-lo, disse a Jesus: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Bom, aqui é simbólico, para quem não... Era um sinal, uma demonstração de profunda raiva, de profundo desgosto. Era o máximo, era o estopim, né, quando o sacerdote rasgava suas vestes ou derramava terra na cabeça, né, em sinal de profunda tristeza, de profunda angústia. Nesse momento ele disse: chega, já passou dos limites, né? Porque eles estavam querendo que ele respondesse às acusações. E Jesus responde tranquilamente, ele toma aquilo que Jesus tinha dito como uma blasfêmia e diz: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas e outros os esbofeteavam. Imagina Pedro assistindo isso, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse que ali estavam. Estes também estavam com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Então imaginem a angústia profunda desse homem. Existem alguns autores espíritas que fazem inclusive uma leitura diferente, de que naquele momento ele poderia então estar chorando de tristeza por ter negado, mas que ele estaria seguindo Jesus, não com medo de ser morto, mas numa tentativa ainda de intervir, de resgatar Jesus de alguma maneira. E aí, como Jesus já havia dito a ele, e como estava escrito nas Escrituras, ele teria que ser sacrificado, teria que ser crucificado, teria que ressuscitar no 3º dia, e como Cristo disse a ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, era como se naquele momento ele também tivesse despertado de que as palavras de Jesus eram verdadeiras, e que a profecia era verdadeira, e que não havia nada que ele pudesse fazer para que a profecia não se cumprisse. E é interessante porque a vinculação de Pedro com Jesus era tão grande que pouco tempo antes, quando se começaram as primeiras perseguições ainda com o Cristo vivo, muitos cristãos debandaram. Muitos cristãos estavam abandonando a obra. E aí, em um determinado momento, na estrada de Emaús, tem uma das passagens que eu considero uma das mais lindas do Evangelho, que é Pedro, né, no instante maior da sua amorosidade, mesmo com toda a rudeza que ele tinha, quando as pessoas começam a ir embora, começam a demandar da obra, aí Jesus vira para os apóstolos e fala: está todo mundo indo embora. Na hora do testemunho, as pessoas se vão. Vocês também não querem ir? Vocês não querem ir embora também não? E aí Pedro fala aquela frase linda para ele, né? Ele olha nos olhos de Jesus e diz: mas para onde iríamos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós estaremos contigo. Então ele que naquele momento, no momento em que Jesus viu que as pessoas demandavam, falou: olha, se vocês quiserem ir também, eu vou compreender. Ele falou: não tem para onde ir, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Imagina a angústia profunda desse homem quando ele ouviu o galo cantar depois de ter negado o Cristo pela 3ª vez. Muito mais adiante, depois, né, que a gente sabe pela sequência do Evangelho que tem os eventos acontecidos em Atos dos Apóstolos, que são descritos, muito bem descritos também na obra Paulo e Estevão. Os apóstolos iniciam suas perseguições contra os apóstolos, e Pedro então, junto com Tiago, funda a Casa do Caminho, que era para ser uma casa de assistência
material, de assistência espiritual, de acolhimento às pessoas e também de se pregar o Evangelho. E aí, em um dos momentos de muita angústia, de profunda transformação, relatado no livro Luz Acima, uma obra de Humberto de Campos, que eles estavam na casa do caminho e ouviram uma confusão de uma mulher que teria chegado pedindo para poder ser abrigada, uma mulher visivelmente transtornada, com todos os sinais de apedrejamento, seminua, machucada, confusa, com sintomas também de que eventualmente teria problemas mentais, e as pessoas que estavam ali no pátio, que estavam por perto, imediatamente se aglomeraram para não permitir que ela entrasse, e aí começaram as acusações, que ela poderia ser uma meretriz, uma prostituta, ou acusada de adultério, ou alguém que tinha sido apedrejada, tinha fugido do apedrejamento, mas que ela com toda certeza traria um certo desequilíbrio para aquele ambiente que se estavam tentando construir. Existiam senhoras muito recatadas que estavam trabalhando na obra do Cristo, então não convivia, não cabia receber uma criatura como aquela, uma criatura do mundo, que já havia sido apedrejada, em um ambiente que era para ser um ambiente santo. E aí Pedro, então, ele é tocado, né? O primeiro impulso dele, no livro fala que o primeiro impulso dele é de negar a acolhida para a mulher, mas alguma coisa já tinha tocado nele dentro, que era o remorso pela negativa. Ele falou, mas eu tenho direito de julgar? Eu também caí tão miseravelmente, não é para isso que eu fui posto aqui, foi para acolher, porque eu senti a dor da queda, e agora novamente eu vou virar as costas para alguém que caiu e que está buscando amparo, que está buscando acolhida. Então ele se recolhe, ele pede que as pessoas se acalmem, diz que vai buscar uma orientação espiritual, se recolhe ao quarto dele, faz uma prece, e aí então Jesus se materializa para ele no livro, e Jesus obviamente já sabe do que está acontecendo, e Pedro, em prantos, profunda angústia, uma profunda luta consigo mesmo, que é aquela ambiguidade que Paulo já fala, né? Dentro de mim eu tenho a certeza daquilo que é o bem, mas reside também em mim uma constante afeição pelo mal. Então ele vive nessa luta, ele vive nessa ambiguidade, ele sabe o que é certo, sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes não dá conta, e é nessa hora que se cai. E é nessa hora que se cai que a gente precisa do perdão de nós para conosco mesmo, por sabermos que a misericórdia divina nunca nos desampara. Então é exatamente disso que se trata. No seu processo de caminhada e de elevação espiritual, você vai cair diversas vezes. Então não se trata de quantas vezes você cai, se trata de quantas vezes você se ergue e consegue se lutar, consegue continuar batalhando, continuar se aprimorando. Se caiu hoje, tenta não cair amanhã. Se amanhã cair de novo, tenta não cair depois. É assim, nossa jornada é dessa maneira. Então ele se vira para Jesus e: mestre, o que eu faço? Jesus vira para ele: eu não vim curar os sãos, eu não vim curar quem é saudável. Então, mas para que eu vou recebê-la aqui? Com que fim que nós vamos receber essa irmã aqui nessa casa? É para julgá-la? E aí Jesus fala: mas para isso não faltam juízes na terra. Para julgá-la não faltam juízes. Então eu vou recebê-la aqui para fazê-la ver a extensão dos seus erros, o tanto que ela errou, o tanto que ela caiu. E Jesus fala: não, Pedro. Para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta a nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que a amaldiçoam e outras tantas mãos que a apedrejam. Então eu devo recebê-la aqui para conferir-lhe noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma, para dizer: olha, você está aqui porque você cavou, era isso que você queria mesmo. Você não fumou a vida inteira, agora você está reclamando aí que você está com câncer de pulmão, você não bebeu a vida inteira, você está reclamando aí agora que você está com problema de fígado, você não foi a vida inteira uma pessoa rude, uma pessoa que afastou os outros, você está reclamando aí agora de solidão, você não quis estudar, não quis trabalhar, não quis se cuidar, você está reclamando aí agora na velhice, né, que a pobreza te alcançou, ainda mais agora que parece que ninguém vai se apresentar, você começa a trabalhar na encarnação e se aposenta na outra, né? Então você está reclamando agora, e aí Jesus vira para ele e fala: não é para que ela perceba a extensão do mal que ela causou a si mesma. Essa tarefa ingrata é nela que vivem aqueles que a exploram, que deixam que ela fique com fome, que ela fique com sede, que ela passe frio, que ela se afogue no pranto, que se assuste na aflição,
que experimente tamanha dor, tamanho abandono, tamanha solidão. Então eu devo dizer para ela que a ela esperam as penas do outro mundo? Ainda não, Pedro. Nesse trabalho terrível, respiram os espíritos acusadores que não hesitam na condenação em nome do Pai. Olha isso, gente, para os nossos dias de hoje. Então eu devo dizer para ela aqui o que está aguardando ela do outro lado, por tudo que ela fez. Tá vendo? Olha a responsabilidade da gente enquanto espíritas, enquanto cristãos do cristianismo redivivo. Jesus está falando aqui, eu devo dizer que você vai para o umbral, você vai para o inferno, né? Você vai queimar não sei aonde, Deus vai te mandar um câncer, você vai perder tudo, sua família vai ser destruída, você vai ficar desempregado, tem um inferno te esperando do outro lado, né? Porque o Deus que a gente serve é um desocupado, ele não tem mais nada para fazer. Ele vai olhar quem é que merece, que ele manda um carro de presente, quem não merece, ele manda um câncer. Olha a nossa responsabilidade enquanto espírita. Eu vou repetir. Eu devo dizer a ela as penas que a esperam no outro mundo? Ainda não. Nesse labor terrível, respiram os espíritos acusadores que não hesitam na condenação em nome do Pai, esquecendo das próprias faltas. E aí Pedro fica sem saber o que fazer. Então o que eu faço? Começa a chorar. O que eu vou dizer para aquelas pessoas? Porque as pessoas estão querendo que ela seja acusada, eu tenho que dar uma satisfação para os outros. Tem gente que já está aqui na obra, fugindo do farisaísmo, que diz que compreendeu o amor do Cristo, que está aqui fazendo curativo, que está aqui acolhendo, que está aqui alimentando, mas que ainda acha, que ainda não entendeu que essa irmã também precisa de acolhimento. O que é que eu vou fazer? E aí Jesus vira para ele e fala: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso, abre as portas da casa à nossa irmã. Abre as portas da casa à nossa irmã transviada e auxilia no seu reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca-a da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores do Evangelho, da boa nova da salvação. Então Pedro se levanta, caminha com os olhos úmidos até a multidão, pede licença, se aproxima da mulher, que então olha para ele assustada e fala assim: quem é o Senhor? Ele estende as mãos para ela e fala: eu sou seu irmão. Venha, minha irmã, eu vou cuidar de você. Eu sou seu irmão. Imagine, então, que nessa fase se começa a transformação dele em um movimento que nos serve muito de inspiração, que é, depois da própria queda, ele começa a se dar conta e começa a observar o que ele pode fazer para se soerguer. Ele não se afoga na culpa. É uma característica parecida com a de Paulo, que no momento em que percebe que tinha perseguido o Cristo a vida inteira, vira para o Cristo e diz: muito bem, mestre, o que o senhor quer que eu faça? Então Pedro percebe que todas as convicções dele, de certa forma, estavam equivocadas, e ele começa: tá bom, como é que eu faço aqui agora? Como é que eu vou lidar aqui com essa situação? De que maneira que eu vou vivenciar e colocar o meu evangelho em prática? Porque a culpa, se nós não tomarmos conta, a culpa ela nos destrói psicologicamente. A culpa ela não permite que a gente avance, não permite que a gente faça nada. E a providência divina não quer para a gente o flagelo da culpa, porque a culpa não nos ajuda a construir nada. A culpa não nos ensina a avançar. É preciso compreender, ter paciência e misericórdia com a própria sombra, compreender o nosso momento evolutivo e usar o momento da queda para ser um degrau, para nos levantarmos maior do que caímos. Lembrando de uma vez aqui que nós chegamos a falar, uma coisa muito interessante no sentido da palavra pecado, né?
que como se praticava muito arco e flecha naquele tempo, toda vez que você tinha o alvo e você com arco e flecha ficava tentando acertar, cada vez que você errava, aquilo era chamado de pecado. Então o pecado, na verdade, era o momento em que você errava tentando acertar o alvo. Não era uma sentença condenatória definitiva. Você pecava e agora você vai para o inferno. Não, a compreensão da misericórdia divina, a extensão dela é tamanha que ela compreende que o pecar, na verdade, é um exercício da evolução. É como se um pai fosse brigar com uma criança porque ela está aprendendo a falar e gagueja. Ou uma mãe fosse brigar com o filho porque ele está aprendendo a andar e ele cai. Ele faz parte, é uma tentativa de acertar. É dessa premissa que a providência divina parte. Você errou, você caiu, eu tenho certeza que você estava tentando acertar. Em outra passagem, Senhor, interrogou Simão precavido, temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. E se cairmos na estrada? E se muitas vezes ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Pedro, retrucou Jesus, levantar e prosseguir é o remédio. No entanto, teimou o pescador, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Então Jesus fala para ele assim: rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos, louvaremos ao Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhidos, e ainda combalidos, nos reerguemos e sigamos adiante. Emmanuel tem uma leitura no livro dele Caminho, Verdade e Vida, que ele fala do fracasso de Pedro. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. O que é a nossa observação, o que tem que ser a nossa vigilância nessa nossa percepção de que o pecado, na verdade, é uma tentativa de crescer, uma tentativa de acertar. É vigiar esse momento para que ele não se torne uma constância, para que ele não se torne uma armadilha, uma muleta para que a gente continue estacionado. Então, nesse sentido, Emmanuel faz um recorte muito poético desse momento em que Pedro está estagnado no pátio. Ele fala assim: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em momentos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número dos discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados para ver o fim. A postura dele, naquele momento de supremo testemunho, foi uma postura de observador. Foi de alguém que se omitiu, que se colocou fora daquele momento histórico. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanhar o Cristo de longe, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilaristas, assestando binóculos de exame a fim de observar como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. É aquilo que Jesus fala para Maria de Magdala no livro Boa Nova. Ele fala: quanto ao futuro, apesar da queda, quanto ao futuro, no infinito das suas possibilidades, cabe a cada um tomar a sua cruz e retomar o seu caminho. Essa invigilância da gente em muitos momentos da vida é o que prenuncia a queda, né? O Antigo Testamento fala, inclusive, do momento em que Davi
pecou quando ele tomou para si a mulher que era do general, e esse pecado fez com que ele tramasse a morte do general, e isso maculasse a trajetória dele como um rei, como alguém que seria responsável por ter na sua descendência direta o próprio Cristo. Muitas leituras que se fazem, por que Davi foi invigilante e ele caiu? Por que ele errou? Porque o trecho do Antigo Testamento que fala que ele olhou e viu Betsaba tomando banho, né, e aí ele se sentiu tentado, foi na época do ano em que os reis saíam para a guerra. Ele mandou os generais para a guerra e ficou no palácio. No momento do testemunho, no momento da luta, no momento do trabalho, ele ficou na comodidade do palácio, e aí então é que sobreveio a queda. Aí então é que da invigilância dele sobreveio a tentação. É por isso que Jesus fala sempre: vigiai e orai a todo instante. Por isso que São Francisco fala, a gente deve pregar o Evangelho a todo instante, e sempre que for necessário utilizar também palavras, né? A roupa que os monges utilizam se chama hábito, porque ela é utilizada com frequência. Então se diz que é o monge, o hábito que faz o monge. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir o filme Menina de Ouro, né, o treinador no filme fala: olha, você tem que botar para repetir o movimento de mexer as pernas sempre, ano após ano, tanto e de tal maneira que ele, em um determinado momento, pensa que já nasceu sabendo fazer aquilo. É o que a gente fala assim, que é muito fácil a gente agir como Jesus, porque a gente se condiciona, né? A gente coloca uma máscara, vai para a casa espírita, vai para o centro, vai para o templo, vai para uma igreja, e lá recebe, acolhe, trata os irmãos com afetuosidade. O desafio da nossa jornada, e que a gente só vai alcançar se fizer do Evangelho um hábito, com perdão, com acolhimento, com misericórdia para com os outros e com a gente, é que a prática desse hábito, dessa vigilância, é que um dia vai poder nos possibilitar reagir como Cristo, porque é reagir como Cristo que nos legou os ensinos maravilhosos. Foi o reagir do Cristo que salvou aquela mulher do apedrejamento, no momento em que todo o psiquismo coletivo dizia que ela deveria ser fulminada, que ela tinha que ser apedrejada. O amor misericordioso da reação do Cristo: então aquele dentre vós que tiver, que atire a primeira pedra. E foi a partir da vivência desse amor, da vivência do perdão, mesmo com todas as suas angústias, mesmo com todas as suas dores, que Pedro então passou a se transformar internamente na rocha que ele se tornou, porque ele conseguiu canalizar e converter toda a rudeza, toda a fortaleza que ele tinha, e se despir, e se desvencilhar de toda intolerância que ele carregava nos anos que ele tinha como um patriarca judeu. Então, Pedro, ele segue liderando, porque em um dos momentos célebres da história do cristianismo, que também está descrito na obra Paulo e Estevão, é que bate à porta dele ninguém menos do que Gesiel, machucado, doente, e naquele momento que ele bate a porta, Tiago diz: olha, mas a gente já está com todas as enfermarias lotadas, não tem lugar para mais ninguém. E Pedro, que já tinha experimentado essa transformação da acolhida do Evangelho, ele vira para Tiago e fala: ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os dois infelizes. Ou seja, se não fosse Pedro, não teria a acolhida de Estevão. E mais interessante ainda, mais adiante, depois que passa pelos 3 anos do deserto, que retorna a Jerusalém e já corroído pelo remorso, Paulo, então, transformado na sua impetuosidade, ele resolve que ele vai fazer as coisas da marra. Ele vai chegar e vai impor o Evangelho para os outros, né? De maneira mais rude, de maneira mais firme. E ele resolve, então, que ele vai pregar para os antigos patrícios dele, vai pregar para os judeus daquela época, enfim. E aí, em um determinado momento, que ele estava lá na pregação, ele começa a ser hostilizado. E aí Estevão se materializa ao lado dele e fala para ele assim: retira-te de Jerusalém,
porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. E aí ele sai às pressas e vai atrás de Pedro, vai passar a aconselhar com Pedro. E a gente já tinha falado aqui que quando ele procura antes a casa do caminho, quando se pronunciou na porta da casa do caminho que Paulo estava lá, foi um rebuliço lá dentro. Então, manda esse homem embora daqui, pelo amor de Deus, porque isso só pode ser de armadilha. Essa história dele de conversão, de transformação, isso é mentira. Ele vem aqui, vai prender, vai mandar matar todo mundo. E aí Pedro, então, pede que se dê uma oportunidade, conversa com Barnabé, fala, não, manda ele se hospedar na cidade, amanhã nós mandaremos alguém ter com ele. E aí, novamente, entra em cena o homem que tinha caído e que tinha ele só condições de olhar para a queda do outro. Então ele vai e ele acolhe Paulo. E no final da vida, Paulo vai acolhê-lo, né? Vai cuidar dele com a família, quando ele já é idoso, já com quase 80 anos de idade. Mas é interessante pensar que foi o exercício de transformação de Pedro na queda dele que fez com que ele tivesse a misericórdia de dizer, não, mesmo com as enfermarias lotadas, nós vamos acolher esses irmãos. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo entre eles. Ele foi o homem que cuidou, que fez toda a articulação para que Paulo então pudesse ter a oportunidade de fazer a obra dele. Então, só para encaminhar aqui para a finalização, o diálogo de Pedro com Paulo, que é muito interessante e que mostra já a transformação emocional de Pedro, de como ele estava mais sereno, mais centrado, mais maduro, mais convicto do trabalho dele. Então, sob o palio de Jesus, Estevão seguiu os passos de Paulo, embora a posição transcendental permanecesse invisível. Saulo, naturalmente, cuidou que era o próprio Cristo, o autor da carinhosa advertência, e, fundamente impressionado, procurou a igreja do caminho, contando a Simão Pedro o que ocorrera. Entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que o ouvia admirado, não devo ocultar que tensionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio, como a reforçar a resposta, o novo discípulo continuava. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbindo às pedradas da minha ignorância. E aí vem Pedro, já gigante, sereno, sábio. Não, Saulo, não, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência de vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhante aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo em Jerusalém, vimos Judas cair em uma cilada igual a essa. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da pouca fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ou seja, eu também me revoltei com ele naquele momento, mas o passar dos dias me ensinou, a minha dor me ensinou que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos altercar impaciente pela reconstrução do reino de Jesus adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações como quem senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante, estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento de imediato. Julgo, nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo, a inquietação fez-lhe perder a oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância.
Então ele está dizendo para Paulo: não incorra no mesmo erro de Judas, não queira construir um reino que é um reino de amor, de percepção e de misericórdia na base da chibata e de um dia para o outro, porque o amor e a misericórdia, eles se instalam de maneira branda e serena por intermédio da branda coação do amor, do perdão e do acolhimento. E para finalizar, eu quero deixar um pensamento aqui de Pedro, na epístola, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 7, ele fala: a todos os irmãos, honrai a todos e amai com fraternidade, pensando no perdão ao próximo, pensando no perdão por nós. Em uma das passagens mais lindas da Bíblia, Pedro, na sua impetuosidade, enfrenta a tempestade e pede a Jesus que permite que caminhe até ele no meio da tempestade. E ele então, Jesus fala: vem, desce do barco, vem, anda sobre as águas e vem até mim. E aí ele, quando ele vê os raios, vê o mar revolto, vê os trovões, ele se assusta e começa a afundar. Então Jesus vai até o encontro dele e o acolhe. A trajetória de Pedro no perdão ao próximo, na sua fortaleza de inclusive rever as próprias posições. Se eu estou fazendo um julgamento e esse julgamento incorre em um mal para o meu irmão, eu preciso ter a grandeza de rever aquilo que eu estou pensando e pensar de uma maneira diferente, de pensar de uma maneira acolhedora. Então essa transformação de pescador rude para braço direito do Cristo e pai acolhedor, corajoso, testemunho da fé, aquele que vivenciou a própria queda e soube transmutar isso em amor, misericórdia, perdão, acolhimento, cuidado, construção, vem nos dizer para nos momentos difíceis da vida não olharmos para a tempestade, não olharmos para o mar revolto, não olharmos para a noite escura, mas mantermos os olhos fixos no Cristo, cientes de que a nossa jornada, a nossa revolução, ela vai se perpetuar por todo o nosso caminhar terreno, e a providência divina nos aguarda e por nós tende misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai e amai a todos com acolhimento, com fraternidade. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto morada nos nossos corações, que possa nos guardar essa semana, hoje, amanhã e todo o nosso caminhar eterno. Que assim seja. Muito obrigado. Que bela palestra, Cláudio. Quero fazer só um comentário. Quão é difícil para mim e mostrar como seria fácil no exemplo dado aí a história que você contou do Chico Xavier. Tornou-se fácil, né? Uma vez que ele perguntou: gostaria que o filho tivesse partido por ti? A partir dessa pergunta, perdoar ficou fácil, a empregada, né? E é o que eu vejo, uma dificuldade que eu tenho. Pedir perdão a um irmão talvez seja fácil. A questão maior é quando, no meu caso, a questão maior é quando esse perdão tem que ser pedido a mim mesmo, pedido a si próprio. Certa feita, eu transitando com minha mãe num carro, um gato atravessou a pista. Eu dei um golpe na direção do carro para não machucar o gato. Minha mãe estava distraída, ela bateu a lateral da cabeça na coluna de visão dos vidros. Na hora a gente ficou rindo, fazendo galhofa com a cara dela e tal, mas ela reclamou posteriormente que estava doendo a cabeça dela. Aí eu vim a sentir o que eu tinha feito para livrar um gato, quase que eu perco minha mãe. E tempo desses, um colega meu, ele sofreu um acidente, a mãe estava do lado dele e a mãe veio desencarnar. E ele se culpava pelo acidente. A culpa foi dele, do acidente. Então, eu imaginei me colocando no lugar dele. Como deve ser olhar no espelho
e tentar pedir o auto perdão, né? Aí, às vezes eu falo pro pessoal lá em casa, o importante é a gente, nessa vida, estamos aqui para melhorar, para progredir. Então, o importante é cada dia a gente não acumular mais erros, juntar mais defeitos, né? Tornar mais pesado o nosso fardo. Já não é pouco, a gente tem que tentar diminuir, não aumentar a cada dia. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, pedir a sua bênção, pedir a bênção de nosso Pai Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, que ela nos guie, nos ampare, nos proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos impróprios, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus.